Olá meninas do canal, tudo bem com vocês? Eu sou Andresa Gutierrez, tenho 34 anos e sou mãe de uma menina de 2 anos e 3 meses e sou psicopedagoga. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a terrível fase dos 2 anos, a conhecida adolescência da infância. Eu espero dar boas dicas para vocês, vamos lá? Bom, eu tenho uma filha de 2 anos e 3 meses, a Gabriela, e ela começou essa fase praticamente quando completou 2 anos. Foi um momento que eu percebi, que eu pude identificar mais atentamente, que ela tinha mudado um pouquinho, né, o jeito dela de agir. Ela era um bebê super tranquilo, super bonzinho, não fazia birra, não chorava por nada, às vezes caía, não chorava. E quando completou 2 anos, ela começou a fazer birra por qualquer motivo, chorar sem lágrimas, eu não sei se isso acontece aí, mas é um choro incrível, não tem lágrima nenhuma. E fazer birras por motivos tolos, por querer coisas que eu não dou. E aí ela quer provar, ela quer testar até onde vai o limite da minha paciência. Não, brincadeira. Vai o limite do que ela pode conquistar ou não. O que é essa terrível fase dos 2 anos, né? Normalmente pode começar um pouco antes dos 2 anos, né? E dura até 3 anos e meio, estourando aos 4 anos. Tem crianças incrivelmente que não passam por essa fase. Se é o caso do filho de vocês, dê graças a Deus. Mas é poucos os casos, mas a maioria das crianças passam por isso. Muitas mães me perguntam se existe uma causa específica, alguma causa para essa mudança tão brusca de comportamento, né? Se a gente for pensar pela parte da psicologia infantil, tem 2 análises que dá pra gente fazer. Analisando por Piaget, a criança está passando por um momento pré-operatório. O que é esse pré-operatório? Ela começa a ter uma independência maior. Por quê? Ela começa a descobrir e ter um domínio da linguagem, né? Então, assim, aconteceu também com a Gabriela. Ela começou a falar mesmo depois dos 2 anos, falar bem depois dos 2 anos. E ela se tornou extremamente independente, né? Até então ela era uma criança, um bebê, que dependia de mim para tudo que ela queria. Ela tinha que achar um jeito de se expressar para conseguir, né? E muitas vezes não conseguia porque a gente não entendia. E agora ela fala. Então ela consegue falar, ela consegue pedir. Então se ela quer uma coisa e pede pra mim e eu não dou, ela pede pra avó, né? Por que será? Mas ela pede pra alguém e através da fala ela consegue o que ela quer. Ela tá nessa fase de extrema independência, né? Ela forma grupos de amizades, mas não tem nenhum envolvimento emocional com as crianças, com os coleguinhas. Então ela é a melhor amiga de uma criança num dia, a melhor amiga de outra criança em outro dia, né? Então ela vai fazendo essas trocas e vai conhecendo o mundo ao seu redor. Então assim, mãe e pai, que antes era o mundo dela, a partir de agora, né, faz parte da convivência. Ela ainda tem, lógico, o apego emocional, o amor, mas ela está conhecendo o mundo e está construindo o mundo que ela vive, tá? Essa é a análise segundo Jean Piaget. Tem análise também segundo o Freud, né? O Freud ele já faz uma análise psicossexual e diz que a criança nessa idade está numa fase chamada fase anal. O que significa? É uma fase que a criança começa a ter o controle sobre as suas fezes, sobre a urina, né? A Gabriela ainda não começou, mas está assim, faltando pouco para eu tirar as fraldas dela, né? Tem crianças que têm a idade da Gabriela e já não usa fralda. Então, ela, nesse período, ela tá tirando as fraldas e ela tem contato visual e tem algumas crianças que até manuseiam as fezes, né? Então, para a criança aquilo ali é extraordinário, né? Como assim, né? As fezes, mas é uma coisa que ela produziu. Então, aquilo para a criança, né? O contato, ainda que seja somente visual, com as fezes, segundo Freud, é extremamente importante, porque aquela ali é uma realização que ela fez. Mais uma ideia da independência. Então, ela tem também mais uma ideia sobre o seu corpo. O meu corpo produz.
né? Então, meu corpo fala, o meu corpo produz e o meu corpo pode ser independente. Então, por esses dois, por essas duas linhas, né, que seria Freud e Piaget, que são os dois maiores pensadores da psicologia infantil, a gente vê o tamanho, a revolução de independência que a criança está passando nessa fase, né? Então aí, colocando na nossa língua, eles se acham o rei da cocada preta, né? Acabaram de nascer, usam fralda, que é o caso da minha, e acham que já podem mandar na gente, né? Que eles querem, o que eles querem a gente tem que obedecer. Não é o que acontece comigo. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre isso. Outra pergunta que me fazem muito é como agir na situação de crise dessa fase, né? Então a criança quer alguma coisa e a gente, no meu caso, eu não dou. Quando a minha filha quer alguma coisa e me pede com birra, com choro, com qualquer tipo de chantagem, eu não dou, eu converso com ela. Eu falo, filha, com choro você não vai conseguir. E ele entende. Então, primeira coisa, se seu filho tá chorando, esperneando, seja onde for, querendo alguma coisa que você sabe que você pode dar, se ele estiver com essa postura de choro e birra, não dê, tá? Por mais que você possa. Você pode estar cansada, você pode ter acabado de chegar do serviço, está cuidando do seu filho sozinha, tem outros filhos, você quer sossego, você fala, toma logo. Eu te aconselho a não fazer isso, a pensar antes, a conversar com a criança. Por quê? Quando você toma a atitude de sucumbir à chantagem da criança, é um passo negativo, é um passo à frente para a birra e um passo para trás na educação. Por quê? A criança entende naquele momento que o que ela quiser é com birra e choro que ela vai conseguir. Você pode ver, se você, por exemplo, seu filho chorou e você deu alguma coisa que ele queria, no próximo objeto de desejo, na próxima coisa que ele quiser, e você não der, pode ter certeza que ele vai chorar. Porque ele vai se lembrar, pera lá, não, eu quis da última vez, minha mãe não deu, eu chorei, ela deu. Você pode ter certeza que ele vai achar que esse é o meio de conseguir as coisas. Então faça um esforço muito grande para não dar quando a criança estiver chorando, quando a criança estiver fazendo birra. Aqui eu uso essa metodologia de conversar com a minha filha e ela tá entendendo que não precisa chorar para me chamar, né? Por exemplo, ela tá no berço assistindo um desenho, tá já quase na hora dela dormir, e ela quer que eu vá até lá e me chama chorando. Eu nem apareço, eu falo, filha, enquanto você não parar de chorar, eu não vou ir, você sabe que é assim. E ela já tá entendendo, porque hoje ela dá um choro, daí ela lembra, para e me chama sem chorar. Aí vem também um reforço positivo. Aí eu chego lá, parabéns, filha, você viu que você me chamou sem chorar? Você viu como a mamãe vem rapidinho quando você chama sem birra? Eles entendem tudo isso, parece que não, mas entendem, tá? Então, tem essa reação de não fazer o que seu filho quer quando ele está pedindo com choro, tá? E tem duas situações também. Ter esse tipo de reação dentro e fora de casa. Porque fora de casa, né, mães, a gente sabe, muita gente fica olhando, fica entortando o nariz, tem muita gente que faz isso e nem mãe nem pai né? Fala, quando eu tiver meu filho, ele não vai fazer isso. Vocês sabem, né, eu já fiz isso, né? Eu tinha pavor de birra de mercado, sabe? E eu via tanta criança fazendo birra no mercado, eu falava, nossa, minha filha nunca vai fazer isso. Minha filha nunca vai ter essa atitude. Quando eu fiquei grávida, eu já parei de falar, né? Porque a gente já entende que o negócio é diferente. Então, se você tiver num ambiente como um supermercado, como um shopping, também tem essa atitude, deixa fazer birra, né? Não deixa assim a criança sumir dos seus olhos, né? Ou você sair de perto dela. Mas assim, continue educando. Não dê o que a criança quer só para as pessoas pararem de olhar. Cada um vai cuidar da sua vida. Deixa olhar. Eu tinha muita vergonha no começo. Mas depois eu pensei, eu tô educando a minha filha, eles não têm nada a ver com isso. Então, não fique com vergonha, tá? Eduque da mesma forma.
converse com a criança, pegue no colo, tira então do foco. Se ela tá fazendo birra por causa de um ovo de Páscoa, por causa de um chocolate, minha filha não come doce. Eu não vou dar doce pra ela porque ela tá chorando no mercado, né? Então, e nem chora por doce, porque ela não, como ela não conhece, ela não pede. Mas assim, por exemplo, ovo de Páscoa. Ela queria porque via aquele negócio brilhante, ela não sabia que era chocolate, ela nunca tinha comido. Mas ela via os bichinhos, via o colorido. Então, o que eu fazia? Chorava porque queria ovo de Páscoa, eu saía de perto. Né? Eu ia pra outro lugar e saía do foco. A Gabriela não é uma criança que bate, não é uma criança que unha, não é uma criança que morde, mas eu acredito é um pouco dela, mas que eu agi desde o começo. Eu não aceito criança que dá tapa, seja em mim, seja no pai dela, seja na avó. Não aceito que dê tapa em ninguém, tá? Porque é uma falta de educação, uma falta de respeito. Já vi muitas crianças que batem no rosto do pai, no rosto da avó, do avô. Então, eu não aceito que faça isso. Então, minha filha não faz. Mas, uma sugestão para as crianças que têm esse tipo de atitude é ser corrigida imediatamente, né? Tem casos de pais que batem de volta, também não aconselho. A criança bateu no seu rosto, no seu ombro, tentou te morder, imediatamente pare a ação, segure na mão dela, no braço dela, olha bem firme nos olhos e fala: eu não quero que isso se repita. Eu não quero que você faça isso. Seja firme, nem que você tenha que falar 30 vezes. Ela vai começar um momento a entender: opa, tô fazendo alguma coisa de errado, isso não é certo. Então, haja dessa forma. Seja firme e mostre que o que ela tá fazendo é errado. Eu espero ter ajudado vocês com algumas dicas, sugestões. E se vocês tiverem algumas dúvidas, é só escrever aqui embaixo. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre essa fase. E se vocês puderem, dar uma curtida aqui no canal. Se vocês quiserem acompanhar mais vídeos, é só se inscrever, que vocês vão estar sempre sendo notificadas que tem vídeos novos, ok? Muito obrigada, tchau!